Olá, Motolama na área. Hoje vamos começar com uma reflexão. A vida não é uma viagem para o túmulo com a intenção de chegar lá em segurança. Trata-se de derrapar nas curvas e chegar chegando. E mandando em voz alta, porra, que viagem! Esse pensamento resume muito bem o sentimento de vários motociclistas. Durante muito tempo, a motocicleta foi uma forma de fugir do cotidiano e voar sobre duas rodas. E isso deu a liberdade a qualquer momento. Seja indo para o trabalho, viajando ou até entregando pizza. Mas como que essa cultura da motocicleta chegou e veio parar aqui no Brasil? Ao longo do século passado, o mundo passou por mudanças de tudo quanto é tipo. E na minha opinião, a que mais influenciou as mudanças de atitude foi a Segunda Guerra. Aqui eu conto muita história de países, de fabricantes e de estilo. Mas sempre tem um ponto de virada, que é a Segunda Guerra. É claro que não podemos colocar todas as mudanças na conta da guerra. Desde a invenção da motocicleta no final do século XIX, o mundo vem se transformando e mudando a forma de ver as coisas. Sai o cavalo e entra o veículo automotor. Isso por si só já é radical pra cacete. Mas a coisa não parou aí. O rádio, a televisão, a internet deram novos horizontes ao cidadão. E como disse Einstein, uma mente que se abre a novas ideias nunca mais voltará ao seu tamanho original. Só que no caso aqui, o mundo todo teve sua mente aberta para novas ideias. E não foram só novas tecnologias que entraram na cabeça do povo, mas fundamentalmente novas ideias que vieram das agruras da guerra. Mas o que isso tem a ver com motocicleta? Muito. O motociclismo, nos anos 40 e 50, era considerado a contracultura. Ou seja, a guerra mostrou aos jovens da época que o que estava estabelecido, ou o establishment, para falar mais bonito, não servia para eles. Aí surgiram vários movimentos onde, invariavelmente, a motocicleta estava no meio deles. E a contracultura do mundo nos anos pós-guerra mudou a forma como o mundo encarava os jovens. E com isso, os jovens se reposicionaram em relação ao mundo. E é claro, com alguns anos de atraso, isso chegou no Brasil. Os jovens que me refiro aqui são os velhos de hoje. Vou mostrar como isso aconteceu. Mas antes, quero agradecer ao Carlãozinho do Moto Story, que escreveu o livro Duas Rodas e uma Nação. E ainda é idealizador do Centro Cultural de Movimento lá em Socorro, São Paulo. Valeu, Carlãozinho. Brigadaço. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama e ex-jovem. No início, logo na virada do século, a maior dificuldade que o povo tinha era saber o que estava rolando. Mas para a tristeza geral da época, ainda não existia o Motolama. Mas hoje você não tem esse problema. Então aproveita e verifique se está inscrito no canal, dê aquele cordial like apertando o botão com força e para que todos fiquem atualizados, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Logo após a invenção da motocicleta, o Brasil tinha recentemente saído de um regime de escravidão, ou seja, o país era um país rural, agrícola. E para complicar, ainda não existia internet. E isso atrasava muito as notícias e novidades para chegarem por aqui. Mas já na primeira década do século XX, tinha uma revista chamada Fonfon, que contava fofocas e atualidades. E lá tinha uma seção de classificados. E numa edição de 1907, tinha uma moto anunciada, era uma Peugeot 1904. Ou seja, em 1904 já tinham motos no Brasil. E um detalhe curioso dos anúncios da época é que eles não citavam a marca da moto, apenas a potência. Olha esse. Motocicleta. Vende-se quase nova de 2 cilindros, força de 5 cavalos e com todos os aperfeiçoamentos, podendo servir para 2 pessoas, para o que acompanha um carrinho adaptável. Repare que não diz a marca e que ainda pode usar um sidecar. Pelo visto não tinha banco para o garupa. Bacana, né? Mas enfim, então por volta de 1910 já existiam manifestações motociclistas aqui no Brasil. Tanto é que esta foto, que é datada de 1910, e consta que é do Motoclube do Brasil. Meio complicado, porque segundo consta, o Motoclube do Brasil só foi fundado em 1927,
como conto nesse vídeo aqui que eu falo sobre a fundação dos motoclubes. E para confirmar as datas, em 1908, o Eduardo Figueiredo Nielsen venceu a primeira prova motociclística no Brasil. E ele correu usando uma moto Griffon francesa. E o circuito era o de Itapecerica, lá em Sampa. Na sequência, começaram a vir várias motos para o Brasil. Harley, Indian, NSU, Henderson e outros. E também nessa época começaram a aparecer as primeiras aventuras de motocicleta. E a primeira que se tem notícia foi em novembro de 1916, quando José Kisterman Jr. foi de Floripa a Curitiba com uma Indian parecida com essa. O raid durou 17 horas. Imagina as roubadas que ele deve ter enfrentado. E em 1923, Ricardo Wagner com uma Harley e Afonso Lange com uma Indian Scout saíram de Ponta Grossa e foram até Antonina, levando 4 dias no percurso. Inclusive eu conto sobre esse passeio neste vídeo aqui. Primeira aventura de moto no Brasil. E essa viagem foi relembrada pelos motociclistas de Curitiba com uma homenagem aos 100 anos do passeio. E como não existia o Motolama na época, e tirando a revista Fonfon, que além de fofocas falava um pouco sobre moto, não existia nada que informasse os motociclistas na época. Não davam assunto. Mas ainda assim, as motos estavam começando a aparecer no cenário brasileiro. Copacabana já era palco de desfile de donzela sobre motos. Só fica imaginando como que a mocinha ligava essa Harley descalça, mas o que importava era o estilo. Foi só em 1949 que surge um jornalzinho semanal chamado O Guidão, que falava de motociclismo e de ciclismo. E logo na sequência, o famoso Eloy Gogliano, fundador do Centauro Motoclube, e o pai do Emerson Fittipaldi, o velho Wilson, montaram a revista Motociclismo, essa sim especializada em moto. E o detalhe é que na capa da primeira edição já tem uma foto de um trovão bacana. Mas para haver uma cultura de motos, tem que ter assunto. E sem as revistas, o motociclismo não tomou a força que merecia. Mas também não existia Motolama na época. Fazer o quê, né? Mas desde a sua entrada no cotidiano da sociedade convencional, a motocicleta despertou o interesse e também a imaginação da mídia no mundo todo. Durante a Segunda Guerra, a Inglaterra produziu mais de 400 mil motocicletas destinadas à guerra. Foi o país que mais utilizou moto durante o conflito. Com o fim da guerra, as motos entraram com força em cena, com muitas dessas 400 mil motos sendo vendidas para uso civil. Elas viraram um estilo de vida. Com a crescente influência britânica na moda por conta da influência do rock and roll, a associação de grupos de roqueiros com as motos foi uma coisa natural e serviu para mostrar sua rebeldia. Já falei várias vezes do filme O Selvagem, mas é inegável a influência que esse filme teve na cultura. E isso na Inglaterra foi mais forte ainda quando os caras descobriram que o Johnny, o personagem principal, usava uma Triumph. E como nada se cria, tudo se copia, e devido à rebeldia e à paixão por motos de Johnny, o personagem principal, a juventude britânica entrou nessa onda. E isso explica por que a imagem dos motociclistas foi retratada muito negativamente durante muito tempo, mas nem sempre era a realidade. Nessa época, os barzinhos na Terra da Rainha, pelo menos era a Terra da Rainha, agora é a Terra do Rei, eram os cafés que ficavam na beira das estradas. E o mais famoso deles era o Ace Café. E do mesmo jeito que a galerinha hoje vai de uma balada para outra, eles iam de um café para outro. E com as estradas recém-construídas na Inglaterra do pós-guerra, esses deslocamentos viravam pega para capar. As motos tinham um estilo próprio. Eles tiravam tudo que não era necessário e ainda fuçavam nos motores. Tudo para andar mais. E essas motos eram conhecidas como Café Racer. E é um estilo que perdura até hoje. E o estilo dos motociclistas? A moda adotada vinha diretamente do estilo militar. Desde capacetes e óculos até jaquetas de couro. Tudo inspirado pelos uniformes militares. Como já contei, muitos ex-pilotos assumiram o mundo motociclista e foram para as motos usando seus casacos que usavam no tempo da guerra. Isso dava um tom rebelde para os caras. E esse estilo se espalhou. Inclusive no filme, o Marlon Brando usa uma jaqueta estilo militar, criando a tendência.
Moda é um negócio complicado. Mas como o Brasil não está imune a essas tendências, a moda logo veio para cá. Só que a realidade aqui em Tupiniquilândia era outra. As únicas motos nacionais nessa época eram a Monarch, com motor inglês BSA de 125, e isso lá em 1951. Depois ainda lançaram mais 3 modelos com motor maior, CZ e Java. E nessa mesma época apareceram as motonetas Lambretas, que tecnicamente foram o primeiro veículo fabricado inteiramente no Brasil. E ainda em Sampa surgiu a Vespa e a Gulivete. E no Rio de Janeiro começaram a fabricar a Iso, que vinha com motor italiano de 150 cm3. Comprar moto importada na época não era para a maioria. Então o jeito era lambretar. Assim surgem vários grupos de roqueiros rebeldes andando de lambreta. E foram esses caras que pavimentaram a cultura da motocicleta no Brasil. Mas isso não durou muito tempo. Muita gente tinha moto porque era um veículo barato. Mas a partir da década de 60, com o crescimento da indústria automobilística brasileira e a facilidade para comprar carros, alimentado pela própria indústria, praticamente paralisou a indústria de motocicleta. Poucos deixavam de comprar um carro para comprar uma moto. O financiamento dos carros era subsidiado pelas fábricas, então era muito barato comprar um carro. E esse motociclismo só foi retomado no início da década de 70, com o início das importações das motos vindas do Japão. Nessa mesma época surgiram timidamente algumas nacionais como a FBM. Mas com a Honda e a Yamaha começando sua produção no Brasil, até isso acabou. Eu queria mostrar aqui um monte de imagens das baladas dos anos 50 e 60. Mas é muito difícil de achar. Acho que na época não tinha máquinas fotográficas suficientes, ou a revelação era muito cara. Ou então, quem tem essas fotos não coloca na net. Mas enfim, quem curtiu motociclismo nos anos 60 e 70 ainda pegou o finalzinho dessa vibe dos anos 50 e deve lembrar como era. Mas quem não viveu nessa época fica só na imaginação. Essa galera teve um papel importante na evolução da cultura da motocicleta que existe até hoje. Muito mais do que simplesmente o meio de transporte, a moto é um estilo de vida e uma fonte de identidade para um grupo de pessoas que muitas vezes foram marginalizadas pela sociedade. Hoje estão aí. Muitos são pais, avós e chefes de família. Espero que tenham gostado de saber como começou o motociclismo no Brasil. É isso aí. Um abraço e até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa